isso aí, galera, topzera, muito obrigado pela parceria, você que está chegando agora no canal, você que está acompanhando o nosso canal, deixa o like, compartilha com os amigos, com as famílias, acelera aí que estamos chegando a 100k, a 100 mil inscritos e a gente agradece a você, tá? E hoje a gente vai falar sobre aquela famosa oxigenação dentro do tanque. Você que fica se perguntando sempre, e agora, como que eu faço? Será que está bom? Será que não está? O que é o melhor a se fazer? O meu tanque tem uma profundidade X, eu cultivo camarão, tilápias, o que eu faço? Não é? Então essa pergunta tá sempre aqui no canal, no WhatsApp, e a gente responde para você. Galera, é o seguinte, vamos lá, aquela velha dica aqui da equipe do Cabeção para você que acompanha o canal Cabeção do Paraná Peixes Aquaponia. E hoje a gente vai falar, difusores. Na verdade, não é um difusor, né, pessoal? São mangueiras porosas em formato de estrela que a gente utiliza nos nossos sistemas. E aí a gente vai falar um pouquinho para você o porquê que essa é a sua melhor opção para o seu cultivo de peixes. Exatamente. Dá uma olhada. Nanobolhas, microbolhas, esse é o nome, exatamente. Quando a gente fala em oxigenação, não é somente queda d'água, não é somente a movimentação. Lembrando que a gente tem que ter um volume de oxigênio para cada densidade de peixe. Isso tem que ser calculado, né? E muitos outros fatores, se você utilizar probióticos, produtos acelerando aí a sua biologia, você precisa de mais oxigênio. Para quem trabalha no biofloco, você tem que ativar com oxigênio, tem que estar bem mais dimensionado, ou melhor, tem que estar dimensionado para o biofloco, não é? E quando se fala do sistema RAS, você tem uma dimensão também. Então, para você que vai trabalhar comercial, lá vai a dica novamente. Faça correto, faça dimensionamento. Por quê, galera? Segura. Olha só, muitas pessoas perguntam sempre o seguinte, qual é o melhor? Chafariz? Soprador, bombeamento, Venturi, o que é melhor para oxigenar o tanque? Aí eu pergunto para você, e agora? Galera, é isso aí, isso acontece e agora é hora de falar para você o que realmente acontece em relação à oxigenação. Primeiro fator, galera, você tem que entender o que realmente você tem como objetivo, né? Você tem que determinar o seu objetivo e a gente tem que pensar na viabilidade, né? Não adianta nada você ter mangueira porosa ou de repente você ter disco difusores, não é? Que é um pouquinho mais caro, para alguns pontos, para algumas situações é legal, para outras não tanto, né? E aí você tem um custo e não te dá aquele resultado que você precisa. Gasta muita energia e deixa de ser viável. Então a viabilidade da implantação do que você realmente vai fazer faz toda a diferença. Quando a gente fala em projeto comercial, nós falamos em volume de oxigênio. A gente tem que ter uma quantidade de oxigênio dissolvido dentro do tanque, né? Uma grande importância você ter o oxigênio dissolvido numa quantidade X bem dimensionada dentro do tanque. Caso contrário, você tem muitos problemas, por várias circunstâncias. Quando você monta o sistema, você tem um oxigênio X, porque está tudo novo, está tudo certo, está tudo bacana. Com o passar do tempo, o nosso difusor da mangueira porosa vai entupindo, você perde um pouco do oxigênio. O difusor, o disco difusor, também entope, galera, exatamente. Não vem com aquela de dizer que não vai baixar o volume, vai baixar. O que muda é o formato de manutenção. O disco você apenas faz a limpeza no disco. A mangueira porosa não, a mangueira porosa é de um formato diferente. Em muitos casos você tem que estar desinfetando ele, trabalhando com cloro dentro para retirar todas as algas e todas as colônias de bactérias que existem aqui dentro. Para você que não sabe, dependendo do seu manejo, dependendo do seu cultivo, se é tratado bactéria dentro do tanque, ainda pior. A mangueira porosa ela tem um formato de estar entupindo o mais rápido possível, né? Mas para um sistema RAS, aí entra a viabilidade, Sistema RAS, com o manejo da forma correta,
com uma quantidade certa de tudo que você vai fazer, você tem menos manutenção. Como que a gente entende que nós temos oxigênio dissolvido dentro do tanque? Dá uma olhada nessas imagens de novo. Olha que bacana, tá vendo aí a quantidade de microbolhas? É muito legal, show, né? Então assim, galera, olha só. Você viu essa imagem, você entende que a mangueira porosa ela solta um volume muito grande de microbolhas. O disco difusor ele tem regulagem. Então assim, para você ter essa quantidade de microbolha, você tem que ajustar o disco. Você ajustando o disco, você tem que colocar maior quantidade de disco no dimensionamento do tamanho do seu soprador. Para quem não sabe, o seu soprador, aquele soprador radial, na verdade é um compressor soprador radial, ele vai fazer o seguinte, ele vai tocar um X de mangueira porosa ou um X de difusores numa pressão calculada pela profundidade, tá certo? Então assim, uma quantidade X de difusor para tal compressor, numa profundidade de quanto? 1,10, então é tanto de difusor. 1,20 é menos. 1 metro, 90 centímetros é mais. E você consegue ter uma aeração mais equilibrada. Com um detalhe, o que a gente diz? Vamos ver se você entende. Quando a gente fala nanobolhas e microbolhas, a gente está falando daquelas bolinhas que saem de baixo, vai até acima na lâmina d'água, correto? Então o que a gente leva em consideração? O tempo de arrasto. Olha só, galera, o tempo de arrasto dessas microbolhas. Elas vão soltar no fundo do tanque, ela vai subindo até chegar na superfície. Isso faz com que você tenha a maior quantidade de oxigênio dissolvido dentro do tanque. O arrasto das microbolhas, estourando, se abrindo, saindo entre o fundo do tanque e a superfície. Internacionalmente dizendo, e no Brasil também, sistemas de Venturi, sistema que leve um arrasto mais longo, entendeu? Isso te facilita a você dissolver o oxigênio também, porque ele manda para a lateral do tanque, isso ele vai num sentido horizontal para depois subir vertical. Isso faz manter a microbolha mais tempo dentro da água até soltar na superfície. Isso é uma forma que a gente tem de ter maior oxigênio dissolvido. Quando você sobe o difusor perto da superfície para aliviar seu compressor, você está perdendo o oxigênio dissolvido, né? Quando você tem um soprador muito forte, com pouca quantidade de mangueira porosa, e ela estoura muito forte para cima, fazendo bolhas grandes, você está perdendo o oxigênio dissolvido. E você está gastando dinheiro desnecessário. Está lá com um soprador grande, empurrando muito alto, dando um nível de estresse para os seus peixes e não está tendo a microbolha, que a gente precisa fazer o arrasto para estar dissolvendo na água, galera. Então, ó, pontos que você tem que analisar, pois isso chama-se viabilidade. Galera, é o seguinte, para quem não entende, você vê aquela água explodindo para a lâmina d'água com muita força, parece que o oxigênio está 100%, não é? Tem oxigênio? Obviamente que sim. Tá bacana? Logicamente que tá show, tá bombando, mas você tá gastando. Então, peraí, não há necessidade disso? Então não precisa. A não ser se você tem necessidade de ter esse dimensionamento. Por isso que eu digo para você, faça certo da forma correta para você ter o melhor dimensionamento, para ter custo-benefício na sua implantação, no seu investimento e você ter a sua viabilidade. Galera, olha só, mangueira porosa, eu vou dizer na nossa experiência, aquele difusor que não é estrela, né? Tem pessoas que montam as mangueiras porosas fazendo aquela volta, ela dá uma entortada na mangueira, faz assim, ó, tá certo? Isso não é legal, por quê? Porque você está trabalhando com a mangueira forçada. A partir do momento que ela está dentro do tanque, molhando, ganhando pressão, ela tende a rachar mais fácil. Então quer dizer, você acha que está economizando, pagando mais barato, deixando de usar esses lacres, deixando de usar o tampão, dando mais mão de obra para estar cortando e fazendo isso, mas você está perdendo na durabilidade. Não significa que o barato vai ser barato. Às vezes o barato sai caro. Entendeu, galera? Então assim, o que eu quero é que você entenda que nem sempre você fazer o mais barato vai te dar o melhor resultado, ou que vai ser viável. A gente está falando de vidas,
E peixe merece toda a atenção, pois você vai ter o manejo, a ração não está barata, tem todo o cultivo e você não pode fazer por perder, né, meu? Ô galera, olha só, por que a gente trabalha com estrelas e não com mangueiras, né? Tem muita gente que coloca aquele monte de mangueiras no fundo do tanque. Eu vou dizer para você por que é importante você trabalhar com estrelas nesse formato. Tem que ser curta, porque senão ela levanta as pontas e sai ar somente uma ponta, você vai perder a quantidade de microbolhas, tá? Não pode ser aquele difusor grande, logicamente cada caso é um caso, né? E outra coisa, você ter esse sistema individual, você consegue ter o seu bambolê no tanque ou a tubulação reta, depende do jeito que você vai montar, e você tem um registro para cada ponto. Se você tiver um problema em um ponto desse, você fecha somente um registro e está tudo resolvido. Se você tem um mangueiramento todo no tanque, estoura um ponto da mangueira, você perdeu toda a aeração. Como que você vai fazer esse conserto? Você tem que entrar dentro do tanque, estressar os peixes. Em alguns momentos você não consegue, tá de madrugada, tá no final de semana, você não consegue fazer a manutenção e o peixe pode morrer, tá certo? Então você tendo difusores ou mangueira porosa individual com seu registro, o kit completo, você tem um ganho na manutenção, uma facilidade, um acompanhamento mais fácil de quem está no manejo, que vai resolver no momento e está tudo certo. Então isso é garantia do seu investimento. Tem que fazer manutenção em mangueira porosa? Lógico que tem. Tem que fazer a limpeza. A cada cultivo tudo depende de como você vai fazer o manejo, né? Mas em alguns casos isso aqui vira uma colônia de bactéria, né? Vira uma super mídia cheia de bactéria e você tem que tirar ela, desinfetar, fazer todo o trabalho para você ter a limpeza das mangueiras porosas, deixar no sol e fica bacana e você tem ele de volta 100%. Desde que você tenha esse trabalho bem feito, bem elaborado, com a mangueira específica. Pessoal, indiferente de cada cultivo, indiferente do tamanho, é muito importante você ter um oxímetro, um medidor de oxigênio. Existe uma quantidade X de oxigênio dissolvido que você precisa ter presente na água. Exatamente. Tendo o difusor ou não, o volume de peixe, a densidade que você tiver ou não, você tem um medidor e ele vai determinar para você o quanto de oxigênio você tem na água. É assim que você vai saber. Tem medidor com reagente que não é tão preciso, mas dá para você ter uma noção de como está o oxigênio da sua água. Tem os medidores, os nossos oxímetros já profissional, digital, que é bacana. Para você que tem uma piscicultura comercial, é fundamental você saber se o seu oxigênio está baixando ou está subindo. Em alguns pontos você tem matéria orgânica em suspensão com partículas maiores e isso inibe a dissolução do oxigênio na água. Aí você vai se perguntar, e agora, cabeção, como que eu faço? Galera, aí entra manejo para você fazer a quebra dessa matéria orgânica, para daí você ter o seu oxigênio de volta. Mas isso é assunto para o próximo vídeo aqui da equipe do Cabeção e hoje ficaremos por aqui, beleza? Deixa seu like, compartilha com os amigos, com as famílias, estamos chegando a 100k, hein? Não posso esquecer de falar que é muito especial, beleza, pessoal? Então é isso aí, fica com Deus, até o próximo vídeo. Vai lá, roda, vai, roda aí, garoto! Pá!